Olá, exploradores do desconhecido. Hoje, nosso olhar vai para o chão da floresta, ou melhor, para debaixo dele. Porque é ali, no silêncio e na sombra, que vive um dos animais mais discretos e mais importantes da selva, o tatu. O tatu não corre, não ruge, não vive em bando, mas é um engenheiro natural. E a floresta inteira depende de seus túneis, buracos e escavações. Com corpo robusto e placas que lembram uma armadura medieval, ele parece saído de outra era, e talvez seja mesmo. Fósseis mostram que seus ancestrais já estavam aqui há milhões de anos. Tama! Mas apesar da aparência de guerreiro, o tatu é pacífico. Solitário, gosta do silêncio. E vive maior parte do tempo longe do olhar humano. Durante o dia, se esconde em buracos profundos, onde a temperatura é mais estável. Só sai ao entardecer, ou à noite, e mesmo assim com cautela. Sua visão é fraca, quase cega, mas ele compensa com um olfato incrivelmente aguçado. Consegue sentir larvas e insetos enterrados a centímetros de profundidade. E quando sente, começa a escavação. Suas garras são afiadas e curvas, feitas para cortar terra com precisão. Não servem para atacar, mas fazem dele um dos maiores escavadores do reino animal. Tama! Essas escavações, aliás, não servem só para encontrar alimento. O tatu constrói redes de túneis complexas, com câmaras de repouso, rotas de fuga e até saídas de emergência. E aqui está um ponto crucial. Esses túneis ajudam a natureza. Ao cavar, ele areja o solo, mistura nutrientes, auxilia a penetração da água e melhora a fertilidade da terra. Em poucas palavras, ele planta sem saber. Você pode nunca ter visto um tatu de perto, mas ele provavelmente já passou por onde você pisou. Seus túneis escondidos funcionam como caminhos subterrâneos que cruzam a floresta. E o mais curioso, não servem apenas para ele. Outros animais, como cobras, sapos, roedores, até insetos, aproveitam os antigos túneis dos tatus como abrigo, esconderijo ou passagem segura. Ou seja, mesmo sem saber, ele fornece infraestrutura natural para dezenas de outras espécies. Tama! Mas apesar da sua importância, o tatu é vulnerável. E não estamos falando apenas de predadores. Sim, ele pode ser atacado por onças, jaguatiricas, gaviões, mas seu maior inimigo continua sendo o ser humano. A caça predatória e a destruição do seu habitat tornaram o tatu um símbolo da luta entre preservação e avanço urbano. Algumas espécies, como o tatu-bola, já estiveram ameaçadas de extinção. E o mais triste é que muitas pessoas não fazem ideia do valor ecológico que ele tem. Tama! O tatu é um desconstrutor e reconstrutor do solo. Cada buraco cavado por ele devolve ar, umidade e equilíbrio à terra. Se há áreas secas, ele abre caminho para a infiltração da água. Se o solo está duro, ele fragmenta. Se há matéria orgânica presa, ele ajuda a liberar. E sem querer, ele enterra sementes que germinam em locais improváveis. Muitos arbustos e árvores da mata não estariam de pé sem o trabalho invisível do tatu. Tama! Seu deslocamento é curioso. Apesar das garras grandes, ele anda com leveza. Tem passos calculados, silenciosos, e um comportamento curioso. Ao notar a presença de algo estranho, ele para. Fica imóvel por segundos, tentando captar odores no ar. E se sentir perigo, cava em questão de segundos. Isso mesmo, o tatu cava para desaparecer. Afunda o próprio corpo na terra até sumir completamente. É uma tática que, surpreendentemente, funciona na maioria das vezes. Pois poucos animais conseguem acompanhá-lo debaixo da terra. Mas e se ele for pego? Se o tatu for pego por um predador, ele não morde, não arranha, mas ainda assim tenta resistir. Algumas espécies, como o tatu-bola, têm uma estratégia única. Se enrolam completamente como uma bola compacta e rígida, deixando apenas a armadura exposta. É um escudo natural que protege as partes vulneráveis do corpo. E muitas vezes é o suficiente para confundir ou afastar o predador. Outros tatus preferem a fuga estratégica. Eles usam sua rede de túneis como rota de escape, desaparecendo no subsolo em segundos, deixando atrás apenas poeira e silêncio. Essas adaptações, armadura, escavação rápida, comportamento discreto,
não surgiram por acaso. São fruto de milhões de anos de evolução, moldados pela necessidade de sobreviver sem dominar. Tama. O tatu é o oposto do predador agressivo. Ele não impõe medo, não disputa território. Ele se adapta, se encaixa no ambiente e ajuda a manter tudo funcionando. Talvez por isso ele cause tanta curiosidade em quem observa de perto. Porque é um sobrevivente silencioso, um exemplo de que força não precisa ser barulho, não precisa ser velocidade, muito menos guerra. O tatu ensina que viver pode ser cavar devagar, mudar o ambiente por dentro, construir por baixo, para que outros possam crescer por cima. Tama. Há relatos de tatus que voltam ao mesmo buraco anos depois, como se lembrassem do lugar, como se sentissem que ali ainda havia segurança. E talvez isso revele algo que a ciência ainda estuda. Sua memória espacial pode ser muito mais refinada do que imaginamos. E não só isso. O comportamento do tatu muda conforme o clima, a estação e o ciclo lunar.